O direito à cidade envolve um conjunto de direitos que todo cidadão e toda cidadã, né, deve usufruir. Envolve o direito à moradia digna, envolve o direito ao saneamento ambiental, envolve o direito a você ir e vir da sua casa ao trabalho, da sua casa à escola, né, o direito à mobilidade na cidade, e esse ir e vir com segurança. Então envolve você ter segurança na cidade e você ter acesso ao trabalho, ter acesso à cultura, à educação. Ou seja, o direito à cidade é um conjunto de direitos, né, que estão colocados, boa parte deles, em diversas leis, inclusive na nossa Constituição Federal, né, que são direitos que fazem com que toda pessoa possa viver bem num espaço urbano, que seja um espaço de encontro, que oferece esse conjunto de possibilidades para toda pessoa. É importante a gente dizer, né, falar um pouco sobre o direito à moradia digna. Que direito é esse? Né? Quer dizer, morar é uma necessidade básica do ser humano. Então, o direito à moradia digna é um direito que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E está também na nossa Constituição Federal. Né? Então é importante dizer isso por quê? Porque embora a moradia hoje seja visto muito como um bem de mercado, né? numa sociedade que a gente vive, que tudo se compra, na verdade é uma necessidade básica do ser humano. Né? Então a moradia digna tem que estar garantida para o conjunto da população. E é papel do Estado garantir essa moradia justamente para essa população que não consegue acessar a moradia digna nesse mercado. Né? Então o Estado tem que subsidiar a habitação para essa população que não tem condições dignas de vida, que não tem uma moradia digna. Por exemplo, né, tem muitas moradias que estão em áreas impróprias para habitação. Então, em encostas muito íngremes, que estão na margem de rio. A gente está vendo agora, especialmente, uma calamidade pública acontecendo, que são as enchentes que vêm ocorrendo em Santa Catarina. Né? Obviamente foi uma situação extrema, né? Mas áreas ao longo de rios, à margem de rios, não são áreas adequadas para serem ocupadas, nem em encostas muito íngremes, em áreas que foram desmatadas, que são áreas que têm uma tendência ao deslizamento. Né? Então, essa é uma situação de violação da moradia digna, né? Moradias que estão situadas em áreas de risco. Então, é papel do Estado, é função do Estado realocar em outras áreas próximas onde as pessoas moram, porque as pessoas já têm ali um conjunto de relações, muitas estudam naquele bairro, muitas trabalham próximo onde moram. Então é papel do Estado buscar realocar essas famílias em locais próximos, né, tirando dessa situação de risco. Antigamente as políticas públicas elas estavam muito mais fragmentadas. Eu acho que hoje já existe uma compreensão na sociedade, dos governantes, né, que as políticas públicas elas têm que estar articuladas. E se a gente pensar nas políticas públicas urbanas, eu posso até dar um exemplo de como que isso, ainda que muito vagarosamente, tem avançado. Né? Por exemplo, falando nas políticas públicas urbanas, a gente teve aí, desde 2003, a criação de um Ministério das Cidades. Né? Quer dizer, é importante falar que a criação do Ministério das Cidades era uma luta, né? Era uma reivindicação histórica do movimento de reforma urbana. O movimento de reforma urbana é composto por movimentos de moradia, por organizações não governamentais, né, como é o caso da FASE, que eu integro, que lutam pelo direito à cidade, para o conjunto da população, por instituições de pesquisa, por entidades profissionais, por estudantes. Então, é um conjunto de organizações, né, de diversos segmentos, né, que historicamente estão reunidos aí desde a elaboração da Constituição, lutando por que o direito à cidade seja implementado, né, que a função social da propriedade da cidade sejam garantidas. Então, esse movimento que está reunido desde a época da Constituição, então a gente está falando aí de 1987, né, que até hoje está aglutinado e articulado em torno do Fórum Nacional de Reforma Urbana, né, reivindicava que fosse criado um único ministério, chamado Ministério da Cidade, que pegasse a questão do transporte, pegasse a questão da moradia, do saneamento, né, e do planejamento da cidade, né, e integrasse num único ministério para se pensar a cidade como um todo, a problemática urbana
como um todo, pensando numa política que desse conta dessa problemática urbana. Então, foi uma vitória a criação do Ministério das Cidades, né? A gente tem o Ministério aí desde 2003, né? 2003? Acho que é, né? Desde 2003. E, junto com a criação do Ministério das Cidades, a gente teve aí também um outro avanço, que foi justamente a discussão das políticas públicas urbanas com o conjunto dos segmentos que atuam na sociedade. Então, a gente teve, em 2003, se iniciou o processo de conferência das cidades, e aí tanto na escala da cidade, na escala do Estado, né, e na escala nacional, você tem discussões sobre os problemas das cidades, reunindo um conjunto de segmentos. Então, o processo de conferência das cidades. A gente já tivemos 3 processos de conferência das cidades, né? A gente já está na 3ª gestão do Conselho Nacional das Cidades, que é uma esfera pública de gestão, né, com participação da sociedade civil, dos diversos segmentos que compõem a sociedade civil, dos movimentos populares urbanos, das organizações não governamentais, das entidades que representam os empresários, que representam os trabalhadores, e do governo discutindo as políticas públicas, né? E aí, o que a gente tem observado? Que esse espaço, né, que tem uma série de problemas também, né, tem sido um espaço concreto de se buscar fazer essa articulação entre a política de habitação, a política de transporte, a política de saneamento, né, e a política de regulação de uso do solo. Então, temos aí feito diversas discussões. A mais recente que vem ocorrendo é a discussão de uma política nacional de desenvolvimento urbano que integra esse conjunto de políticas setoriais. Por quê? Porque não dá para você falar de moradia digna, falar de uma política de habitação, sem estar falando de saneamento. É aquilo que a gente vinha colocando. Não dá para você falar de um programa habitacional sem pensar a localização desse programa habitacional e o que ele vai trazer de demanda de transporte das pessoas que vão morar naquele projeto habitacional, naquele programa habitacional. Então, as políticas urbanas, elas são articuladas, são setorializadas, mas elas são articuladas e integram uma política de desenvolvimento para a cidade, uma política de desenvolvimento urbano. Então, o espaço do Conselho das Cidades é um espaço hoje de se buscar articular esse conjunto de políticas, né? E eu acho que a gente tem avançado um pouco, né? Se a gente pensar que hoje programas de habitação, eles já envolvem uma preocupação com geração de trabalho e renda para aquelas comunidades que vão ser beneficiadas em processos de urbanização, de regularização fundiária, já envolve pensar esse programa de habitação articulado com um plano diretor daquele município, né? Então, a prática, a implementação de uma política articulada ainda é muito incipiente, ainda é muito, são poucas experiências ainda efetivas no sentido de articular esse conjunto de políticas urbanas. Mas isso hoje está na mesa, está colocado, é uma preocupação e uma pressão da sociedade civil organizada. Você citaria o movimento de reforma urbana como um movimento social que tem muita clareza com relação da necessidade de se articular as políticas não só urbanas, mas o conjunto de políticas sociais visando garantir justamente esse direito à cidade. Então, os planos diretores que devem ou deveriam ser participativos, ou seja, que deveriam envolver o conjunto da população na sua elaboração, é um momento justamente de se chamar essas pessoas que moram na cidade, que trabalham, que estudam, que produzem, a chamar essas pessoas para refletir sobre a cidade. Quais são os problemas que essa cidade tem, né? Seja na questão urbana, no transporte, né? Seja também na questão da habitação, na questão da educação. Então, os planos diretores participativos, né, se eles forem de fato participativos, que essa é uma das grandes críticas que a gente faz a esses processos de planejamento empreendido por governos que não querem a participação da população,
né? São oportunidades para a gente estar pensando coletivamente os problemas das nossas cidades, né? E pensando em propostas, em programas, em soluções, em políticas que deem conta desses problemas, né? Então, o plano diretor ele tem esse papel de você fazer um grande diagnóstico sobre a cidade, identificar os problemas, os principais problemas e pensar em soluções. E traduzir essas soluções em políticas públicas, em programas que deem conta, né, do que foi identificado enquanto problema, né, e que possibilite que a cidade seja uma cidade boa para todos viverem, que seja garantido o direito à cidade ao conjunto da população. Bom, os movimentos sociais urbanos, né, não só urbanos, mas o conjunto de movimentos sociais tem um papel fundamental na sociedade brasileira, que é justamente de cobrar os seus direitos, né, de forma organizada, coletiva, né, pressionar para que o Estado, né, o governo, seja ele o prefeito, a prefeitura, seja o governo estadual, seja o governo federal, exerça o seu papel, não só na garantia dos direitos, mas se a gente pensar na questão das cidades, que exerça um papel de regular o uso do solo da cidade. Quer dizer, a cidade acaba sendo um espaço, né, que é apropriado por poucos, né, e muitas vezes acaba sendo um espaço, muitas vezes não, né, o que a gente vê aí direto, né, são grandes especuladores tendo lucro com a cidade. Você faz um loteamento distante, longe, na periferia, né? Vende o lote a um preço X, né? Só que é um loteamento distante que não garante o conjunto de direitos. Não tem transporte, né? Muitas vezes não tem infraestrutura, e aí a população se organiza e cobra do Estado que se coloque infraestrutura até aquele loteamento. Aí o loteador, que não tinha vendido todos os lotes, se apropria, né, do valor, né, que aquele lote não custa mais X, vai custar 10X, se apropria desses 9X, né, que valorizou o imóvel, que valorizou o terreno, às custas do investimento que foi do Estado. Então, o Estado tem que exercer o seu papel também, né, de regular a cidade, né, de coibir a especulação imobiliária, né, de coibir, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil, principalmente nas áreas centrais, inúmeros imóveis vazios, seja prédio, seja terreno, que não são utilizados para nada, né, que não são espaços de moradia, não são espaços de equipamentos comunitários, não são espaços de prédios de serviços ou de comércio, né? Então, são imóveis que estão ociosos e que não estão cumprindo a sua função social. Por quê? Porque estão em áreas completamente infraestruturadas, né? Então é papel do Estado, né, obrigar que esses imóveis ociosos que não estão cumprindo a sua função social, ou seja, que estão indo contra a nossa Constituição, né, esses imóveis sejam disponibilizados, esses imóveis sejam construídos moradias nesses imóveis, né, ou então até equipamentos comunitários. Então esse é um papel regulador importante do Estado e que ainda é pouco exercido no nosso país. O que a gente chama de função social da propriedade? Vou retomar lá um exemplo que eu dei lá no início desse papo, né? Quando a gente estava falando que muitas pessoas ocupam esses imóveis vazios, estamos mencionando agora, sejam eles prédios, sejam eles terrenos, né, para construir suas casas e de forma inadequada, construir casas precárias, né? Ao fazer isso, na verdade, eles estão dando uma resposta que o Estado não foi capaz de dar, porque o direito à moradia é um direito humano fundamental. O Estado tem que garantir essa condição básica para a existência humana, né? Não o faz, acaba transferindo essa responsabilidade sobre as pessoas, né? Sobre aquele cidadão, aquela cidadã que não tem onde morar, né? E quando o cidadão busca, corre atrás para dar uma resposta, que uma resposta precária, que não garante a sua moradia digna, né? Aquele suposto proprietário, seja um proprietário privado,
e muitas vezes o próprio Estado, né, o próprio poder público, né, que se diz o dono do imóvel, vai lá e vai reivindicar a sua a titularidade sobre aquele imóvel, né, e usa o aparato policial e usa a justiça para garantir esse direito, né. Aí entra o que a gente chama de função social da propriedade, quer dizer, aquela propriedade que estava lá, abandonada, que não tinha uso nenhum, que estava vazia, né? Será que ela tinha algum uso social? Ela não era moradia, né? Não era um espaço de trabalho, né? Estava ali esquecida, abandonada. Na hora que é dado um uso a ela, né? Um uso social, na hora que alguém comece a construir lá, empilhar seus tijolos de forma precária, construir um lugar, um teto para morar, alguém vem reivindicar e se diz dono daquela área. Então, isso é um pouco que a gente fala, olha, essa área, esse terreno, ele não estava cumprindo a sua função social, ele não tinha função nenhuma na sociedade, né? E aí, alguém que não tinha uma moradia, não tinha onde morar, foi lá e ocupou aquela área e acabou dando uma função social naquele imóvel, né? E aí quando a gente diz, bom, então esse direito, né, quer dizer, essa necessidade básica, né, de moradia, né, ele está acima do direito de propriedade. Por quê? Porque aquela propriedade não cumpria a sua função social. E a função social da propriedade, ela está colocada na nossa Constituição, né, um direito social básico do brasileiro e da brasileira. Então, esse é o sentido, né, de quando a gente fala, olha, a propriedade não está cumprindo a sua função social. Então, não são os moradores, as pessoas que estão hoje morando lá e garantindo um teto para suas famílias, né, não são eles que são os infratores, não são eles que são os bandidos. Eles não ocuparam lá porque queriam se dar bem, muito pelo contrário, né, porque a sociedade os excluiu, porque eles não conseguem comprar uma cobertura, não precisa ser uma cobertura, não conseguem comprar um apartamento, não conseguem comprar uma casa para sua família. E buscar uma solução precária, né, pela ausência do Estado.